Fala, galera. Cara, eu tô muito cansada pra fazer esse vídeo, mas eu vou fazer um café antes de começar e aí eu vou acelerar de novo. Vamos que vamos. Voltei agora com meu café. Está muito gostoso. Nossa, mano, tá muito bom, real. Tá diferente esse café, bateu diferente. Enfim, mas vamos lá, vamos começar com o vídeo. Que hoje temos bastante coisa pra falar. Eu tô aqui com o roteiro já pra vocês. Pra vocês não, né? Pra mim, porque senão eu vou esquecer de falar algumas coisas. Então, esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo aqui nessa casa, em Clever, depois de ter me mudado. E o assunto de hoje vai ser sobre o meu curso de Relações Internacionais e falar um pouquinho como é que foi o semestre, pra dar uns updates aí pra vocês. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu falei sobre a minha mudança de curso aqui na Alemanha, eu estudava antes em Münster e eu fazia International Business e agora eu troquei para Relações Internacionais aqui em Clever. E se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você veja só pra, tipo, você ter uma noção do contexto do que aconteceu, porque agora eu vou dar, tipo, uma resumida do semestre inteiro. E caso você tenha interesse sobre relações internacionais também, você pode ficar aqui nesse vídeo e não assistir o outro. Porém, no outro eu falo também os motivos porque eu mudei pra relações internacionais, então talvez faça sentido pra você também. Então vamos lá, partindo do pressuposto que vocês já saibam por que eu mudei de curso. Basicamente, esse semestre foi muito louco, né? Porque eu acho que eu tive de novo a sensação de uma pessoa que se muda pra um país novo. Não que seja um país novo, porque eu continuei na Alemanha, mas eu senti como, por exemplo, eu tinha construído todo o meu grupo de amizade, eu já tinha meio que uma zona de conforto em Münster, onde eu conhecia as pessoas, eu já frequentava os mesmos lugares, então era tudo, não do mesmo, mas era meio que uma rotina que eu já tinha criado. E principalmente em relação às pessoas, foca nas pessoas e nas amizades. Ao vir pra Clever, eu acho que foi muito bom e eu acho que eu acabei revivendo tudo que uma pessoa que acaba de chegar num país vive, porque basicamente, óbvio, eu tive que procurar uma casa nova, eu tava entrando na faculdade, eu tive que encontrar pessoas novas, grupos novos, coisas novas, então eu tive essa sensação de novo de tipo, ok, eu tô mudando e agora eu preciso recomeçar, cara. Foi realmente um recomeço. Eu acho que foi um desafio e ainda está sendo um desafio ter deixado, tipo, os meus amigos, porque, cara, minha família já tá no Brasil, então o que eu tinha eram as minhas amizades em Münster e principalmente o Matheus. Eu acho que o Matheus fazia parte, obviamente, de uma das pessoas que mais faziam parte da minha vida. Porque a gente gravava junto, a gente fazia coisa junto, a gente, sei lá, trabalhava junto. Então, foi um baita choque, cara. Agora a gente ficou, eu acho que quase 6 meses, tipo, morando um longe do outro. E isso, desde quando a gente fez o Estudem Colega e se conheceu, nunca tinha acontecido. Então, tá sendo, tipo, uma fase diferente também, que eu digo que tá impactando na minha vida, porque eu sinto muita falta do mate. É isso aí, eu estou com saudade de você, Matheus. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque eu sentia que eu acho que eu precisava de um recomeço, sabe? Já que eu não gostava mais do curso, então não fazia sentido eu ficar em Münster só pelas todas as outras coisas, trabalho, amizade, etc. Se o motivo de eu ter saído do Brasil foi a faculdade. Então, eu não iria continuar na faculdade que eu não gosto, que eu não queria... Não é que eu não gosto, mas que eu não queria continuar, porque não fazia sentido, sabe? Então, eu troquei de curso. Desde então... Nossa, calma, Alexa. Alexa... Stop. Coloquei alarme pra máquina de lavar, porque eu tô lavando roupa. E aí eu coloco pra ela me relembrar que as roupas estão prontas. Mas enfim, voltando. Como eu falei, eu vim pra cá, foi meio que um recomeço. Eu achei esse apartamento meio que na correria, assim, só que depois que eu vim pra cá, eu ainda tinha um tempo pra começar as aulas, só que eu tava muito tempo ainda em Münster, ou saindo com os meus outros amigos, então eu não fazia muita coisa aqui em Clever ainda. Mas quando começaram as aulas, eu lembro que teve, eu não sei se eu vou conseguir deixar aqui, mas eu acho que sim, teve meio que um torneio de esporte que tinha que, tipo, nadar, não, nadar não, era canoagem, corrida, parkour, e andar de bicicleta e depois subir um muro. Nossa, mano, eu me
matei naquele torneio e, tipo, nem ganhei, mas eu sabia que eu não ia ganhar, foi só por participar que ia parecer bem legal. E aí, o que aconteceu? Na primeira semana de aula, cara, eu tinha pegado corona, velho. Eu nem... Mano, não tenho nem palavras pra isso, porque tem uma coisa que se chama O-Woche, Orientierungswoche, que é a semana que você tem, tipo, a primeira semana só os alunos iniciantes que estão começando pra você ter workshop sobre a faculdade, pra entender um pouco melhor. Eles te dão até uns brindes, assim. E aí, essa semana eu tava ok. E aí, quando começaram as aulas, cara, eu peguei, tipo, corona em alguma festa, eu acho, e não consegui participar da primeira semana de aula. E isso meio que me desmotivou um pouco. Na verdade, nas primeiras 2 semanas de aula, assim, quase. Isso meio que me desmotivou, porque eu fiquei, cara, não é possível. Tipo, por que que eu peguei corona agora? E foi a primeira vez. Mas tudo bem, passou essa época, depois eu comecei a ir pras aulas. Eu tava gostando bastante. Tem, digamos assim, tem algumas aulas e alguns professores que são bons, que vale a pena ir assistir, mas tem outros que, sinceramente, é melhor ficar às vezes até em casa e estudar em casa. Então, teve uma coisa que eu falei já no Stories do Instagram, que é sobre o Modul Handbuch, que é onde você consegue ver quais são as matérias, período do curso, quando que começa o curso, porque tem os períodos de Wintersemester e de Sommersemester. E a maioria dos cursos aqui na Alemanha começam em Wintersemester, que é o semestre de inverno. E você se aplica no início do ano, por exemplo, maio, abril ou até antes, depende da faculdade, para começar em setembro, outubro, mais ou menos, depende da faculdade de novo e do estado. Cada estado tem seus períodos de aula diferentes. Então, por favor, pesquisem direitinho isso. Mas, enfim, eu vou deixar o link do Modul Handbuch aqui. E eu vou falar um pouco sobre as minhas matérias e o que eu achei do curso até então, desse primeiro semestre. Eu achei que ia ter muita coisa parecida com o que eu fazia antes. Deixa eu pegar meu cafezinho rapidinho. Eu queria falar uma coisa antes de começar a falar sobre o Modul Handbuch. As relações internacionais aqui na Alemanha vão ser diferentes do que é no Brasil, obviamente, porque no Brasil, possivelmente você vai estudar muito sobre a política brasileira ou talvez de alguns outros países, possivelmente os Estados Unidos. Eu não conheço os cursos, eu nunca fiz relações internacionais no Brasil, então não tenho como dizer de certeza. Mas o curso de RI aqui, ele é focado na Europa em geral. E também, esse curso específico, ele foca um pouquinho, alguns detalhes de direito dos Estados Unidos também, tá? Isso é importante saber e falar, porque a gente estuda muita coisa realmente sobre a União Europeia e sobre as leis aqui. Nada, quase nada sobre o Brasil, por exemplo, né? Porque se a gente estudar, vai ser mais na visão macro de América Latina em geral. Então, vamos lá. Essas são as matérias que eu fiz nesse primeiro semestre. Vou deixando aqui também teorias de relações internacionais, que são literalmente as teorias de realismo, neoclassicismo, introdução para economia, que é basicamente macroeconomia e microeconomia, que foi um curso, uma matéria que eu já tinha feito no meu curso de International Business, porque eu acho que tem muitos cursos que começam com isso também, com macro e micro. Eu tive História, History of Political Thought and Economical Thought, são duas matérias diferentes. Political Thought eu fiz uma prova e Economical Thought foi um assignment. Introdução para estatística, que é literalmente o básico da estatística, bem suave também. Domestic Policy, que foi uma das matérias que eu mais gostei, na real, o professor é muito bom. E é basicamente pra gente saber quais são os processos internos, quais são os sistemas políticos internos, entender sobre o que é a democracia, quais são os regimes que existem e o que faz um país virar um regime autoritário, totalitário, quais são as diferenças. A gente estuda sobre o Estado também, os tipos de formatos presidenciais, como que é formado exatamente o Congresso em si. Aqui na Alemanha, principalmente, mas também de outros países. E eu achei bem interessante, realmente era uma matéria bem densa, mas foi bem legal. E por fim, outra matéria muito legal também foi Comparative Politics,
e Constitutional Law, que é políticas comparadas e direito constitucional. As aulas são muito boas também. É uma matéria bem legal, assim. Tudo bem, assim, uma crítica que eu tenho em geral de tudo é que, cara, sinceramente, eu não entendo por que a gente ainda estuda. Eu não sei se são em todas as faculdades, tá? Mas isso foi nessa faculdade, na outra que eu fazia. Mas é muita coisa que a gente, tipo, estuda, tem que decorar muita coisa. E aí você escreve a prova, e aí, às vezes, acaba, tipo, muito insight que você pegou na própria aula, que era muito interessante, tipo, não serviu de nada pra prova. Então, às vezes eu fico assim, cara, tipo, é meio que uma crítica pro sistema educacional, porque eu acho que, assim, mano, faculdade é uma coisa extremamente importante para as pessoas, pois eu acho que precisam ser mais atualizadas. Eu sinto que em outros países talvez seja diferente. Eu tô falando mais da perspectiva daqui da Alemanha, que eu ainda sinto que algumas matérias são muito decoreba, só que pelo menos você participa mais nas aulas e as aulas são boas. Quando são boas, aí é ok. Mas a prova no final, tudo bem que é o início do semestre e eu acho que depois muda e a gente tem mais projeto também, mais coisa pra organizar e acaba ficando mais amplo, mas no início é muita decoreba. E não foi muito diferente dessa matéria. O direito constitucional é literalmente o que é a Constituição, quais são os seus direitos como cidadão, quem construiu isso, quem teve a ideia, sabe? Por que a gente ainda segue essa Constituição? Se foram pessoas que, cara, algumas pessoas, alguns políticos de muitos anos atrás, que algumas regras talvez não se apliquem mais hoje. E, por exemplo, o direito em geral, para muitas coisas que a gente pode falar em relação à tecnologia, tá? Elas não se adaptam tão rápido assim, tá? Então, o direito não é uma coisa flexível, né? Às vezes, dependendo do país, sim ou não, mas na maioria das vezes, principalmente na Alemanha, é uma coisa extremamente demorada. Enfim, eu achei muito bom porque teve bastante insight e teve bastante coisa interessante. O professor é muito bom. A gente fez, não foi prova, mas foi um assignment, que é tipo um texto. As aulas são maravilhosas, mas aí a prova, de novo, você fica assim, cara, sério que eu tenho que fazer isso? Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem deixar também nos comentários. Deixa o like, inclusive, se inscreve e manda esse vídeo pra alguém que você acha que gostaria de estudar relações internacionais no Brasil ou aqui na Alemanha, enfim, ou em algum outro lugar. Só queria falar que quando você vai nesse Modul Handbuch, que tem como você dar uma olhada em geral no curso inteiro, né? Então você não vai ver só as matérias, mas você vai ver também, por exemplo, que o curso ele é em inglês, você vai ver quando que você faz estágio, ou se não faz estágio, quando que você vai fazer um semestre fora, ou se não faz. Geralmente a maioria dos cursos aqui são de 7 semestres ou 8 semestres, e a maioria deles já inclui você ir para fora. E muitas vezes as pessoas recebem até bolsa para você ir para outro país estudar. Então, isso é uma coisa bem legal também. Enfim, esses são mais ou menos os updates que eu consigo dar para vocês agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei, deixem aí nos comentários. E, assim, eu queria dizer que eu estou muito feliz por ter mudado de curso. Eu não me arrependo. Eu finalmente vejo muito mais progresso do que eu via no meu outro curso. Porque, assim, como eu falei, eu gosto muito dessa parte de empreendedorismo e etc. Mas eu não gostava muito de ter que estudar essa parte específica de, por exemplo, RH ou IT e... Enfim, sei lá, porque eu achava que tinha muita coisa assim, decoreba, e não iria me ajudar muito. Óbvio que depois, cara, aqui na Alemanha, principalmente na área de administração, tem muito trabalho, então tem muita gente que faz administração, que se chama BWL, por conta disso, porque você sabe que vai ter trabalho, é um trabalho bom também, você ganha bastante, e tem muitas áreas, né, pra você escolher depois, né, você pode trabalhar, sei lá, na área de IT, você pode trabalhar na área de management, de logística, de RH, marketing, tem muitas áreas. Enquanto eu tava, na verdade, na IESEC, querendo ou não, é como se fosse uma mini empresa, né? Então, eu tive um pouco dessa noção de como trabalhar numa empresa e etc. E eu percebi que eu gosto mais dessa parte prática
da administração do que a parte teórica, ter que estudar isso. Então, por isso que eu acabei mudando e eu acho muito mais interessante estudar o que a gente tem em relações internacionais, mais essa parte política, direito, do que realmente a gente tinha em administração. Mas, porém, contudo, todos os cursos dependem de você, depende da sua vontade, do que você gosta de estudar ou fazer. E é isso, esse foi mais ou menos o update de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e a gente se vê na próxima vez. Tchau!